finalmente chegamos em 2021. E eu não sei o que vem aí pela frente. Mas se você chegou até aqui, você sabe que 2020 foi um ano muito difícil. Nos fez pensar sobre como vivemos, como respeitamos o próximo, enfim, nos fez pensar muitas coisas. E, obviamente, o mundo mudou. E em Pokémon também tivemos sérias situações acontecendo e, enfim, notícias bem interessantes que surgiram ao longo de 2020. E hoje eu venho compartilhar com vocês notícias que bombaram em 2020. Se lembra de alguma? Diga aí nos comentários. Deixa seu like e bora lá para mais um vídeo da semana. Em janeiro tivemos uma das coisas mais interessantes acontecendo no anime Pokémon. Foi para os Trend Topics mundial do Twitter, a captura de Dragonite por parte de Ash. Acho que ali marca exatamente algo inédito para o anime, pois foi a primeira captura de Ash em jornadas e não era algo tão esperado assim, um Pokémon como Dragonite. Apesar de, ao longo do ano, Dragonite não ter aparecido tanto, protagonizou batalhas muito interessantes. Então, Dragonite de Ash abriu as portas para qualquer coisa acontecer nessa saga. Tanto que depois disso, Ash capturou até mesmo um Gengar e um Riolo. Sensacional, né? Em janeiro, ainda continuamos com anúncios, e algo inédito aconteceu também. A primeira DLC de Pokémon foi anunciada, que iria conter 2 packs de DLC ao longo do ano, Isle of Armor e Crown Tundra, sendo Isle of Armor a primeira que seria entregue para nós em junho de 2020. Uma aventura em uma ilha separada de Galar. Nessa ilha conhecemos o Mestre Mustard e nos aventuramos para descobrir os segredos da ilha que envolvem também o Pokémon Cube. Já em outubro tivemos o lançamento de Crown Tundra, que nos revela novos Pokémons lendários, uma outra parte de Galar e personagens muito carismáticos e uma forma diferente de jogar raids, muito divertida. A Max Raid Battle, que virou inclusive uma grande opção para também caçar aqueles Pokémon Shiny. Em fevereiro tivemos o Pokémon Day, aniversário de Pokémon, dia 27 de fevereiro. E ano passado, Pokémon teve a honra de receber o certificado de Associação de Aniversário Japonês. Pois é, que oficializa o aniversário de Pokémon lá no Japão, já que ele é comemorado quase pelo globo, né? Então, Pokémon agora tem esse certificado no Japão e foi uma das notícias, inclusive, lá no Japão que bombou. Ainda em fevereiro tivemos a revelação de uma grande votação que rolou pelo Google no mundo todo, em busca do Pokémon mais popular. E Greninja foi o grande vencedor. Também nos revelou como Lucario e Mimikyu são muito populares por estarem no top 3. Isso também fala muito sobre certas decisões que tivemos na mídia ao decorrer do ano, e não só isso, é uma ótima projeção para Pokémon Company entender como alguns Pokémons estão sendo apreciados no mundo todo. Então, será que em 2021 pelo menos Greninja terá um foco maior ou qualquer um outro Pokémon desse top? Em março tivemos os primeiros indícios de mudança na dublagem do anime Pokémon no Brasil. Depois da mudança no meio da temporada de XY para XYZ em 2016, agora em 2020 o anime tem novamente seu elenco alterado. Charles Emmanuel deixa de dublar Ash Ketchum e agora Matheus Perissé é o novo Ash Ketchum brasileiro, seguindo de Renan Vidal na voz do personagem Go. No Brasil, a nova saga do anime Pokémon se chama Jornadas e está sendo transmitido pelo Cartoon Network. Entre março e abril, o mundo estava vivenciando algo que diria que está nos impactando até hoje. A pandemia por conta do vírus Covid-19. Isso fez com que o mundo mudasse e, obviamente, atingiu o Pokémon também. As lojas Pokémon Center fecharam em todo o Japão. O anime Pokémon entrou em um hiato de quase 2 meses em sua grade de exibição. Não só isso, o filme Pokémon 23, que tinha estimativa de lançamento para julho de 2020, foi adiado e teve seu lançamento só no final do ano, no Natal, para ser mais específico. Vale lembrar também, em relação ao anime, ele também teve uma alteração no dia de exibição por conta da sua audiência, aparentemente. De domingo, foi para sexta-feira. Pois é, levando o Pokémon basicamente ao horário nobre e sendo a segunda alteração de dia de exibição do anime Pokémon lá no Japão. Bom, com o impacto da pandemia, também tivemos algo inédito acontecendo em Pokémon, o Pokémon GO. O Pokémon GO teve uma grande influência em 2020 justamente por ser o jogo que acabou sendo mais convidativo nesses tempos, podendo jogar direto de casa sem precisar sair na rua
E, obviamente, o Pokémon GO se manteve aí nos tops de jogos mais rentáveis de 2020. Não só isso, acolheu pessoas do mundo todo e incentivou todos a ficarem em casa. Em julho, tivemos o anúncio do MOBA Pokémon Unite para Switch, Android e iOS. O MOBA está em desenvolvimento pela Tencent e, quem sabe, não seja aí um grande potencial no mundo dos MOBAs. Ainda não sabemos a data de lançamento do game, mas é possível que ele seja lançado ainda em 2020. Fevereiro, junho e novembro nos trouxeram diversos comebacks para o anime Pokémon. Lance, Corina e Mewtwo, sem dúvida, foram uma das grandes estratégias por parte do anime para trazer uma sensação mais nostálgica para o pessoal que talvez não vinha assistindo mais o anime Pokémon, mostrando novamente que Jornadas é capaz de tudo. Não só isso, também tivemos o retorno do personagem Chuck, líder do ginásio de Johto, e até mesmo a galera de Alola, em um episódio super especial e que teve um dos maiores picos de audiência. Sensacional, né? Em setembro, Porygon nunca errou? Pois é, 2020 foi um ano de justiça até em Pokémon, ou quase isso. Todos sabemos que o episódio do Porygon na saga clássica marcou um fato que é sempre lembrado até hoje na comunidade Pokémon. O dia que diversas crianças foram parar no hospital por conta de ataques epiléticos. Os raios de Pikachu no episódio causaram vários feixes de luz que, consequentemente, causaram esses ataques em diversas crianças no Japão. Desde então, o Japão mudou sua política de exibição de animes e programas de TV. E, infelizmente, Porygon foi o único culpado nisso tudo. Não o Pikachu, já que o episódio do dia era o episódio do Porygon. No Japão, Pokémon Porygon nunca mais apareceu de forma relevante no anime. Talvez porque os japoneses temam que Pokémon possa trazer novamente esse assunto à tona, mas também pode ser uma questão de respeito. No entanto, Porygon é o único que levou a culpa nisso tudo. Mas o Twitter oficial da Pokémon Company International, tem uma visão diferente. Porygon nunca errou. Pois é, Porygon não fez nada de errado. Esse é o post que a gente acabou encontrando aí em setembro por parte da Pokémon Company International. A questão é que esse post viralizou no Japão, virando assunto em todos os veículos de notícia por lá, sugerindo que a Pokémon Company estaria ironizando a situação do passado com as crianças sendo levadas ao hospital. E, consequentemente, o post foi apagado da conta internacional. Mas também teve um outro motivo que ajudou ainda mais a Pokémon Company decidir por apagar o post. O termo Did Nothing Wrong também é um meme usado aí em relação ao Holocausto e até mesmo ao próprio Hitler, porque é muito usado na internet o meme que Hitler não fez nada de errado. E isso acabou também atingindo uma parte do Ocidente que acabou sugerindo que a Pokémon Company estava brincando, usando brincadeiras usadas referentes ao Holocausto, para usar em Pokémon e aplicar ao Pokémon Porygon. Então tudo virou uma grande bagunça e no final das contas a Pokémon Company decidiu acabar com a brincadeira e remover o post. Que situação, hein? Menção honrosa. Essa, sem dúvida, é uma coisa que pegou a gente de surpresa esse ano. Na verdade, não tanto, até porque tivemos especiais onde a Ash acaba não aparecendo, mas no anime Pokémon tivemos um episódio onde o Ash não protagoniza e nem aparece de forma alguma no episódio. O episódio que conta aí com a história de Go e Tóquio. Go acaba viajando com seus pais e acaba relembrando o seu passado, onde acabou conhecendo um grande amigo chamado Tóquio. A questão é que Go nunca mais viu esse menino, mas depois de tanto tempo, Go conseguiu reencontrá-lo. Apesar do episódio deixar todo mundo confuso até hoje, porque nós queremos saber o que aconteceu de fato nesse reencontro, que não foi mostrado, ainda assim foi um episódio que marca aí a ausência de Ash no anime Pokémon. Então nem Ash nem Pikachu apareceram nesse episódio. Foi um episódio bem interessante e, enfim, acho que eles queriam dar um espaço maior para o Go em um único episódio. Por fim, Uri Geller e Kadabra. Agora, nas últimas semanas de 2020, uma notícia que mexeu com os fãs Pokémon foi Uri Geller ter permitido que Kadabra voltasse a ser comercializada pela Pokémon Company. Uri Geller, nos anos 2000, processou a Pokémon Company por usar de sua imagem para criar o Pokémon Kadabra. Ele não gostou de como o Pokémon estava sendo utilizado e não pensou duas vezes para processar a franquia. Desde então, Kadabra nunca mais foi visto no TCG e muito raramente foi visto em algum merchandising, sugerindo assim que Uri Geller havia ganhado
ao menos, o direito no Pokémon. Nas últimas semanas, Uri Geller disse que entrou em contato com a Nintendo e vai permitir novamente que Kadabra seja lançado pela franquia no TCG, sem custo algum. Apenas irá permitir que a Pokémon Company utilize novamente do Pokémon. Interessante dizer que, no seu pedido de desculpas para a comunidade, Uri Geller diz que se arrepende por ter censurado o Pokémon e ter privado aí gerações de pessoas a ter conhecido o Pokémon Kadabra. Mas agora vai permitir, palavras dele, que o Kadabra dele volte a ser comercializado. Interessante, né? Enfim, acho que essas foram uma das notícias que mais bombaram e impactaram em 2020. É possível que eu tenha deixado passar alguma notícia em específico, mas eu acho que essas foram uma das notícias que mais impactaram de fato no nosso 2020. Muitas envolvem o anime, algumas envolvem os jogos e outras Pokémon em geral. Ainda assim, foi um ano bem conturbado, mas tivemos Pokémon que, né, entre trancos e barrancos, eu acho que a gente sempre vai encontrar algum tipo de acolhimento por aqui. E eu quero agradecer também vocês pelo 2020, que foi muito difícil também pro Camaleão, aqui no canal também, mas contei com a presença de muitos de vocês e, enfim, eu sou eternamente grato. Um forte abraço e me diga aí qual notícia que você mais gostou na época, qual deixou você mais hypado, enfim, me diga aí nos comentários. E se eu esqueci de alguma, deixa esse vídeo mais completo. Deixa aí nos comentários. Forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui.